Oi gente, eu sou a Ana e nesse vídeo eu vou falar sobre este livro aqui, A Anatomia True Crime dos filmes. Esse é um livro para quem se interessa por criminologia e cinema e criminologia. Isso porque a Anatomia True Crime dos filmes traz diversas histórias de filmes que foram baseados em crimes que realmente aconteceram, principalmente casos de assassinato, histórias escabrosas que foram adaptadas por roteiristas para o cinema e que viraram, na maioria das vezes, filmes de enorme sucesso. Quem se interessar pelo livro, só uma dica que tem link para compra aqui na descrição, assim como a sinopse completa e mais informações sobre esta edição. No livro, a lista de filmes é apresentada de forma cronológica, então a gente começa vendo exemplos desde 1927, com o autor apontando em cada capítulo pelo menos um filme e o caso real que inspirou a história daquele filme. Como diz aqui na capa, esse é um dossiê definitivo sobre os assassinos do cinema e é um livro lançado pela Dark Side Books com capa dura e, como sempre, uma edição muito bem feita e no maior capricho. Tem muitos casos interessantes que foram escolhidos aqui pelo autor, eu vou ressaltar apenas alguns, mas todos esses casos viraram manchete nos jornais de sua época, começando lá no início do século XX, com jornais explorando de forma geralmente sensacionalista as mortes, o julgamento e todos os aspectos que envolviam um caso criminal, até episódios mais recentes, como é o exemplo de Columbine. Então aqui a gente vai ver vários casos que influenciaram a obra de Hitchcock, por exemplo, como em Festim Diabólico, filme que foi inspirado no caso Leopold e Loeb, de dois estudantes ricos que em 1924 mataram um adolescente porque queriam saber se conseguiam cometer o crime perfeito. O filme foi o primeiro do Hitchcock em cores e também foi o primeiro com a participação de James Stewart. E uma curiosidade citada pelo autor é que ele foi todo filmado com tomadas contínuas de 10 minutos que depois foram reunidas para criar essa ilusão de um movimento contínuo de câmera, né? Mais um dos truques do Hitchcock. Tem, é claro, Psicose, uma história baseada em um caso real, a do serial killer Ed Gein, que matou duas pessoas e que desenvolveu hábitos pavorosos depois da morte da mãe dele. Por exemplo, desenterrar mulheres do cemitério, guardar parte dos corpos em casa, transformar os corpos em roupas e utensílios domésticos, uma coisa horrorosa. E esse caso aconteceu no final da década de 1950. Inspirou um livro escrito pelo Robert Bloch, que é publicado logo depois do caso, e o filme do Hitchcock, que adaptou o livro, é lançado em 1960. O caso do Ed Gein não inspirou só Psicose, como também outros sucessos do cinema, vale dizer, como por exemplo O Silêncio dos Inocentes e O Massacre da Serra Elétrica. O método do autor em todo o livro é comparar o filme com a história real. Às vezes ele cita mais de um filme que foi inspirado pelo crime em questão. Ele vai traçar alguns paralelos, vai apontar diferenças e vale dizer que nem todos os filmes são oficialmente inspirados em casos reais, pelo menos que tenham sido admitidos, né, pelos seus diretores. Mas o autor vai mostrando através de fatos similaridades entre crimes famosos e filmes que vieram depois. Aí realmente a gente consegue enxergar o que eles têm em comum. Outro caso muito interessante que eu acredito que vai chamar a atenção, principalmente de quem gosta dos livros da Agatha Christie, é o capítulo sobre Assassinato no Expresso do Oriente, que fala sobre a inspiração da Agatha para escrever essa história. Quem quiser ler um pouquinho mais, eu vou deixar um link aqui em cima para um texto no site onde eu escrevi tudo sobre esse caso, menos o final do livro, que nos meus textos não tem spoiler, né? O caso em questão foi o do sequestro do filho do aviador Charles Lindbergh, que foi uma personalidade do início do século XX e que ficou muito conhecido, virou praticamente o homem mais conhecido do planeta em 1927, quando ele fez em seu avião o Spirit of St. Louis o primeiro voo transatlântico sem escalas de um lugar próximo a Nova York até a França. No livro, a gente entende como o caso do sequestro do bebê do Lindbergh influenciou na trama de assassinato no Expresso do Oriente. E são citadas 3 adaptações principais dessa história, a primeira com Albert Finney, depois a melhor adaptação de todas, com David Suchet na série Agatha Christie's Poirot, e mais recentemente a versão do Kenneth Branagh em 2017. Eu vou dizer pra vocês que esses casos foram os que mais me chamaram a atenção, e principalmente os primeiros casos do livro, os mais antigos, né, como os que inspiraram os filmes Chicago, O Vampiro de Düsseldorf, Pacto de Sangue, A Anatomia de um Crime e o mais recente, O Fugitivo, me chamou a atenção também, muito famoso no cinema,
com Harrison Ford no papel do Dr. Richard Kimball. Livro bem precioso para quem gosta de cinema clássico também. A maioria dos filmes são mais antigos e é interessante poder saber como eles foram criados, de onde eles vieram, né, as histórias e como os crimes da vida real acabaram sendo solucionados, porque nem todos os filmes adaptaram fielmente as histórias. Para falar a verdade, na maioria dos casos, os filmes tomaram a ideia principal de algum caso criminal muito famoso e aí cada roteirista desenvolveu a história para o cinema da sua forma pessoal. Inclusive, nem todos os crimes da vida real foram também resolvidos. Muitos entraram para a história como grandes mistérios da história da criminologia. É isso, espero que vocês tenham gostado desse comentário sobre a anatomia true crime dos filmes. Me digam aí o que vocês acharam desse dossiê do cinema, lembrando que o link para a compra do livro está na descrição deste vídeo. Para quem gostou do vídeo, deixa uma curtida, deixa um comentário e ativa o sininho para seguir as atualizações do canal. Quem puder fazer isso eu agradeço demais. E eu vou ficar por aqui, mas a gente se vê no próximo livro. Tchau!